Justiça seja feita, né? O STJD absolveu o jogador do Vasco, Thiago Mendes, né? Não era nem para ter sido levado essa história dele ao STJD, mas parece que estamos vivendo uma ditadura aqui no futebol brasileiro, né? Não pode dar opinião em nada. E o Vasco já sabe as áreas que quer contratar no meio do ano, beleza, galera? Essa e mais muitas informações aqui nesse vídeo. Se vocês curtirem e gostarem do canal aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, beleza? Para dar aquela força. Bora pro vídeo, galera! Vamos começar aqui pela parte do Thiago Mendes, né? Vou ler a notícia aqui que saiu no Metrópolis sobre a absolvição do jogador do Vasco, né? Que é um absurdo já ter levado para o STJD e ainda pedirem em segunda instância, né, galera? É inaceitável isso. O STJD decidiu manter a absolvição do jogador Thiago Mendes, que foi denunciado por reclamações desrespeitosas em entrevista após a partida. Em primeira instância, o volante vascaíno foi absolvido. Em recurso, a Procuradoria recomendou a punição ao atleta, mas teve o pedido negado. Não faz sentido nenhum esse julgamento aí do Thiago Mendes, né? Essa situação de ter sido levado para o STJD e ainda ter levado para a segunda instância, né? Parece que estamos vivendo uma ditadura no futebol brasileiro. O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Na relação do caso Thiago Mendes, não foram identificadas palavrões e falas desrespeitosas em relação à arbitragem. E, portanto, a absolvição foi mantida, né? Justiça seja feita, né, galera? Porque complicado, hein? Agora vamos para mais uma notícia aqui do Vasco no dia de hoje. O Nuno Moreira vem se destacando na Sul-Americana, né? E vem chamando muita atenção pelos seus números. O que vocês acham dele? Ele tá voltando o futebol dele? Vocês acham que ele merece já começar com a vaguinha de titular? Ou ele tá bom ali para ser reserva e pronto do Vasco? O que vocês acham? Deixa sua opinião aqui. Eu vou trazer para vocês aqui os números dele na Sul-Americana, né? Primeiro em dribles certos, 6. Primeiro em chances criadas, 10. O primeiro em chances claras criadas, 2. O segundo em participação em gols, 2. O segundo em cruzamentos certos, 4. E aí, galera, o que vocês acham do Nuno Moreira? Ele tá conseguindo recuperar o futebol dele? Ou é porque o futebol sul-americano ali, a competição sul-americana, tem times muito fracos aí nessa primeira fase aí? O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Queria perguntar a vocês agora na próxima notícia se vocês conhecem algum técnico que usa boina, que já treinou o Vasco. Estão lembrando dele? Vou trazer informação sobre ele aqui agora para vocês, beleza? O técnico Álvaro Pacheco, né, que era conhecido como boina no Vasco, entrou com um processo na justiça pedindo 3 milhões de reais ao Vasco, né, de indenização. Essa informação veio lá do estagiário Cruz Maltino e eu vou trazer para vocês aqui na íntegra agora, beleza? O Boina entrou na Justiça do Rio de Janeiro contra o Vasco para cobrar uma dívida de 564 mil euros, aproximadamente 3,1 milhões de reais. Após os imbróglios envolvendo o pagamento de multa rescisória da demissão relâmpago, o português afirma que a dívida já foi reconhecida pela FIFA. E aí, galera? Além de não ter rendido nada no Vasco, ainda está querendo dar prejuízo ainda mais para o Vasco, hein? O que vocês acham? Vocês já acham que ele está fazendo certo, colocando o Vasco na justiça? Sim ou não? Deixa aqui a opinião nos comentários, beleza? A próxima novidade é que o Vasco já está em mente as posições que ele vai atacar no mercado da bola no meio do ano, né? Ele quer um zagueiro que seja alto e que seja bom na bola aérea, né? Que o Vasco sofre muito com isso. E quer um volante também que pise na área, né? Essas são as duas principais posições que o técnico Renato Gaúcho pediu para a diretoria do Vasco. Galera, e para finalizar o vídeo aqui rapidão, eu queria trazer aqui o que rolou, né, no dia de hoje sobre a vitória do Vasco ontem contra o Audax Italiano, né? Fazendo um catado e um resumo do que foi falado aí na mídia, praticamente foi o que eu falei na live ontem, né? Para quem assistiu aqui a live do canal. O Vasco, no primeiro tempo, praticamente não existiu, né? A opinião em massa da mídia falou que aquele primeiro tempo ali a repercussão foi horrorosa. Mas não tem como discordar, né?
Aquele tempo ali do Vasco parece que os jogadores entraram dormindo. Mas só que, na minha opinião, não é só esse elenco reserva do Vasco que entra assim não nos jogos. O time titular também tem que tomar cuidado nesses inícios de partidas, que eles estão deixando muito o outro time jogar e relaxado, desconcentrado. Eles não estão entrando concentrado que nem entra no segundo tempo já para terminar o jogo também. A concentração deles e a força de vontade deles, né? De vencer a partida. Outro destaque também aí do jogo de ontem foi a atuação do Matheus França, né? Que até eu fiz um shorts aqui no canal perguntando a vocês se por causa dessa atuação o Matheus França merecia ter o contrato dele renovado com o Vasco. Se vocês também puderem responder aqui nos comentários, eu agradeço, hein? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele deve ter o contrato renovado, sim ou não? E o Ramon Henrique, né, que mais uma vez entrou no jogo de Sul-Americana e teve um ótimo desempenho, né? Que nem eu comentei aqui na live ontem, né? Que o garoto ali ele tem muita personalidade. E os pontos negativos da partida ficou com os comentários que são ali do goleiro, do Fusato e do zagueiro Saldívia, né? Mas também Podera, né? Que atuação horrível do Saldívia e do Fusato, hein? É digno de apagar da história deles aquela atuação da noite de ontem. Porque é uma vergonha pro Vasco aquela atuação deles. E a situação do grupo do Vasco, né, galera, também. Que o Vasco agora é líder da competição junto com o Olímpia. Só que se eu não me engano, daqui a 2 semanas, o Vasco pega o Olímpia lá no Paraguai, né? Então, é o jogo de decisão de quem vai se classificar em primeiro lugar ou não. Ou então, se empatar lá e tiver o último jogo aqui em São Januário, o Vasco também pode decidir em casa, né? Se empatar lá e vencer aqui, ou ele ganha no confronto direto, né? Então, galera, essas foram as notícias que eu queria trazer no dia de hoje, né? A repercussão da vitória do Vasco na mídia, a absolvição do Thiago Mendes aí no STJD, os números do Nuno, né, na Sul-Americana que vem sendo muito bons, e o destaque da base, né, o Ramon Henrique, né, que vem performando bem na Sul-Americana. Se vocês gostaram do vídeo, galera, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal, beleza? Para dar aquela força. E até a próxima. Falou!